E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez recuar o mar com um forte vento oriental durante toda aquela noite, e fez do mar uma terra seca. E as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas formaram um muro à sua direita e à esquerda. E os egípcios os perseguiram, e foram atrás deles, até o meio do mar, todos os cavalos do faraó, seus carros e cavaleiros. Êxodo, capítulo 14, 21 ao 23. A oração científica consiste em realmente saber que antes de você chamar, a resposta está lá, esperando que você a receba. Antes que eles chamem, eu responderei. Enquanto eles ainda estiverem falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. Todas as coisas estarão prontas, se a mente estiver assim. Shakespeare. O poder que responde à oração. É bom lembrar que todo homem responde à sua própria oração, porque seu subconsciente responde à sua convicção, como em Marcos 9:23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Não olhe para um rei em um trono, que deve ser persuadido a um ato de graça. Em vez disso, a resposta é baseada em sua total aceitação do desejo realizado. A maioria das pessoas procura favores, segurança e promoção nos outros. Isso é um erro, e é devido à falta de compreensão. Por que olhar para outro? Deus é tudo o que existe, e a fonte de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Deus que nos dá ricamente todas as coisas para desfrutarmos. 1 Timóteo 6,17. Mas meu Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com suas riquezas em glória. Filipenses 4:19. Esta presença e poder está em tudo, sobre tudo e através de tudo. É onipresente e, portanto, está dentro de você. O contato é feito internamente, através do seu pensamento e sentimento, que são agentes divinos, referidos como Pai, dentro de você. Seu pensamento e sentimento criam seu destino e todas as suas experiências, condições e circunstâncias. Você não pode estar fora daquilo que é tudo em tudo. Esse é o único poder. A Bíblia chama esse poder Eu Sou, que significa ser, vida, consciência incondicionada, espírito auto-originado. Todas as coisas são feitas pela autocontemplação do Espírito, ou Deus. Ela cria por si mesma, tornando-se a coisa que ela cria. Antes que Abraão existisse, Eu Sou. Está em João 8:58. Isso significa que antes que qualquer objetivação ou manifestação de ideais ou desejos ocorra, a consciência incondicionada ou sem forma, Eu Sou, se condiciona à imagem e semelhança do seu conceito ou ideal. Sua abordagem à oração deve ser sempre: clame a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes, que tu não sabes. Jeremias 33:3. Portanto, nunca use o termo "se for certo para mim". Isso mostra uma completa falta de compreensão das leis de sua mente e do caminho do Espírito infinito dentro de você. Não existe "se" na oração. Isso implica dúvida e confusão. E essa atitude mental manifesta sua semelhança em nosso mundo, o que resulta em um estado de coisas confuso e caótico. Nos versículos 21 a 23 de Êxodo, apresentados no início desse capítulo, você foi ensinado exatamente como orar e superar qualquer condição. Moisés significa qualquer homem que extrai de suas profundezas subjetivas fé e confiança na grande verdade que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26. E se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A Bíblia usa personagens históricos. Metaforicamente, Moisés significa tirar da água. Em outras palavras, você extrai das suas profundezas subjetivas inspiração, iluminação, intuição,
força e sabedoria, permitindo que você faça o chamado impossível. É sua atitude mental que prevalece e governa a sua experiência. Atitudes mudadas mudam tudo em sua vida. Estender a mão, como mencionado no versículo 21, é expandir sua consciência do poder de Deus dentro de você, criando uma sensação de unidade com o infinito. Com a mão, você modela, molda, cria e direciona. Isso representa o poder criativo de Deus. O mar significa o estado mental perturbado, turbulento e emocional. Esse estado desaparece quando você se sintoniza com o infinito e experimenta o rio de paz e amor fluindo através de você, animando e vitalizando todo o seu ser. Isso se chama dividir as águas, ou separar o joio do trigo, o falso do verdadeiro. O clima de confiança e paz, sabendo que a ação de Deus está ocorrendo. Isso faz com que seus medos negativos, dúvidas e turbulências emocionais desapareçam. Assim como o sol dissipa a névoa, o vento leste mencionado no versículo simboliza o nascimento de Deus em sua mente. O sol nasce do leste para abrir e governar o dia. Simbolicamente falando, significa a ressurreição, o nascimento de Deus em sua mente. E as maravilhas que acontecerão com você por causa dessa descoberta e consciência. O vento leste é, portanto, um símbolo do espírito vitorioso do homem, que entronizou o conceito divino de triunfo em sua mente. Quando o vento leste se move em nós, é o Espírito de Deus nos animando e nos fazendo avançar para cima, na direção de Deus. Os filhos de Israel, que avançam em terra firme, são nossas ideias, sonhos e aspirações, que se subjetivam ao sentir a realidade deles. Depois são projetadas na tela do espaço, ou seja, a terra seca nesse caso. No versículo 23, diz que os egípcios os perseguiram. O Egito na Bíblia representa medo, dúvida e limitação de todo tipo. A crença de que as coisas externas controlam você. Os egípcios odiavam um pastor, aquele que tem pensamentos divinos. Isso significa que se você é um bom pastor, os egípcios o odeiam, porque seus pensamentos espirituais vão aniquilar e vencer os pensamentos negativos. Muitas vezes, quando você está orando e confiando na onipotência de Deus, pensamentos negativos virão à sua mente, dizendo: você não pode fazer isso, você não tem o poder, é impossível, etc. Veja como esses pensamentos negativos são formidáveis. Quando você está orando por um ente querido, você encontra o veredito do médico, enfermeira ou vizinho, bem intencionado, tentando dissuadi-lo de sua convicção, do poder de cura milagroso, da presença infinita dentro de você. Esse é o desafio, ou luta, que se passa em sua própria mente. Quando você conhece a lei da mente, você é um jogador relaxado, porque sabe no íntimo de sua alma que a verdade vencerá, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. O pensador científico sabe que o erro deve falhar, pois não tem poder senão as falsas crenças e opiniões do homem. A consciência sustentada de paz e vitória deve prevalecer sobre todos os desafios negativos. O cântico de Moisés é o cântico de triunfo e vitória, baseado em nossa convicção subjetiva, que unge nosso intelecto de sabedoria e se torna uma luz no nosso caminho, revelando-nos o plano perfeito e mostrando-nos o caminho que devemos seguir. Não há poder senão de Deus. Os poderes constituídos são ordenados por Deus. Romanos 13:1. Afirme persistentemente que não há poder senão aquele liberado por Deus. O Espírito vivo todo-poderoso dentro de você será uma verdade útil e poderosa quando você a fixar em sua mente. Uma ajuda sempre presente, um consolador e um protetor. Pois a palavra diz: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo, capítulo 20, versículo 3.
o Deus que milhões em todo o mundo imploram e suplicam, é o eu profundo de vocês, a presença divina dentro de vocês. Muitos dogmáticos religiosos assustam as pessoas ao pensar que Deus é algum ser tirânico, vivendo em algum lugar nos céus. Um Deus de vingança, um estranho misterioso. Um poeta se referiu a Deus. Mais perto ele está do que respirar, mais perto do que mãos e pés. De um ponto de vista absoluto, Deus não pode ser conhecido, pois nada pode ser conhecido, no sentido absoluto do termo. Mas há muito que podemos aprender, como que pensamentos são coisas, o que sentimos que atraímos e o que imaginamos que nos tornamos. Nossos pensamentos são criativos, e tudo o que imprimimos em nosso subconsciente é expresso. Podemos continuar explorando os reservatórios infinitos de sabedoria e poder dentro de nós, pois não há fim para os poderes e a inteligência do infinito dentro de nós. Jó diz, ele suspende a terra sobre o nada. Jó 26:7. O único poder criativo que você conhece é o seu pensamento. Só pode haver um poder criativo. Isso é verdade matematicamente, cientificamente e espiritualmente. Se houvesse dois poderes, um certamente anularia o outro e haveria caos por toda parte. A ciência sabe que vivemos em um universo matematicamente ordenado. É por isso que existe um estado de ordem, design e propósito no universo. Não poderia haver dois infinitos. O infinito não tem começo, nem mesmo fim. A Bíblia dá a resposta. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só Senhor. Deuteronômio 6:4. O Mar Vermelho, que todos nós atravessamos, representa uns desafios, dificuldades, problemas, doenças e vexações que superamos ao invocarmos a presença e o poder infinito, que nos responde como harmonia, paz, amor e alegria da oração respondida. Atravessamos o Mar Vermelho do medo, do dogma, das tradições, da ignorância, do medo e da superstição, e descobrimos a alegria do Senhor, que é a nossa força. E levarei os cegos por um caminho que eles não conheceram. Eu os guiarei por veredas que eles não conheceram. Farei as trevas luzerem diante deles, e as coisas tortas endireitarem-se. Essas coisas lhes farei, e não os desampararei. Isaías 42:16. Os cegos na Bíblia são aqueles que não sabem que Deus habita neles, que Ele anda e fala neles, e é o próprio princípio da vida dentro deles. O Pai dentro. Quando o homem desperta para a luz, ele descobre que sua própria consciência, espírito, é o Pai mencionado e o Criador de todas as experiências, circunstâncias e todas as coisas. É chamado o sem nome, dentro, e também o sem forma, até que lhe demos um nome ou forma. O inventor tem uma ideia na sua mente. Ele lhe dá forma, aceitando-a na mente, e então lhe dá forma vestindo a ideia, ou imagem-pensamento, em forma para que homens e mulheres possam usá-la. Ele deu forma e expressão ao que sempre substituiu na mente do infinito. Da mesma forma, Deus se torna homem, imaginando e acreditando ser homem. O sem forma e sem nome agora aparece na forma de homem. Deus se limita tornando-se homem. Deus criou um ser fora de si mesmo, capaz de devolver a alegria a si mesmo. O homem está aqui para glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. O cavalo e o cavaleiro. Cantai ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo 15:21. Muitas vezes você já viu cavalos e seus cavaleiros nos caminhos das rédeas, subindo pelas trilhas das montanhas e se movendo pelas estradas do país. Você também os vê correndo na pista de corrida, e os jockeys parecem ser pilotos perfeitos. Os cavalos levam os cavaleiros para onde eles querem ir. O cavalo sabe instintivamente que um mestre o monta, porque o mestre não demonstra medo.
Ele ama seu cavalo e está no controle total. Da mesma forma, devemos amar o infinito, dando a essa presença dentro de nós toda a nossa fidelidade, devoção e lealdade, reconhecendo-o como o único poder. Isso se chama amar a Deus. E à medida que praticamos esse amor do infinito, podemos superar e dominar qualquer problema ou situação que possa nos confrontar. Como posso amar a Deus? Alguns dizem, como posso amar um espírito ou poder infinito? Isso é tão vago e impessoal. Como posso amar um homem ou uma mulher que não conheço nesta vida? O amor na Bíblia é lealdade. Então é preciso colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Enquanto percebe que Ele é a única presença e poder. O amor a Deus significa iniciar um respeito saudável, reverente e salutar pela divindade que te criou, te sustenta e que te deu o mundo inteiro. Quando você se recusa absoluta e positivamente a dar poder a qualquer coisa criada, ou a qualquer pessoa, lugar, condição ou circunstância, então você está amando a Deus. O pensador científico não dá poder ao mundo fenomenal. Ele dá toda a glória e poder ao infinito. Ele coloca o Criador acima de sua criação. Além disso, você deve lembrar que Deus e o bem são sinônimos. Quando você dá atenção e devoção à honestidade, integridade, paz, harmonia, tolerância, boa vontade e justiça a todos, você também está amando a Deus. Ou bom, ao praticar a irradiação do amor e boa vontade para todos, essa atitude de cordialidade, genialidade e bom sentimento garante sucesso e felicidade. Os cavaleiros e carros do faraó. E as águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército do faraó, que entrou no mar depois deles. Não restou nenhum deles. Êxodo 14:28. Faraó na Bíblia significa o homem natural, de 5 sentidos, governado pelos 5 sentidos, poder mundano e medo. Os cavaleiros e carros, que representam pensamentos e emoções de medo, ressentimento, ódio e ganância, são afogados, dissipados e exterminados pela contemplação da presença de Deus. Ao preencher sua mente com verdades eternas, você neutraliza e expurga todo o medo e pensamentos negativos que estão na mente subconsciente, e sua incorporação também deve desaparecer. O cavaleiro e o cavalo, como mencionado no Êxodo, representam emoções negativas e destrutivas, vingança, ciúme, ódio e injustiça, chamados os 4 vícios. Eles devem ser substituídos pelas 4 virtudes: amor, justiça, paz e integridade. 4 é o símbolo do animal de 4 patas, ou emoções do homem. O tigre está no homem, o ferrão da vespa também está dentro dele. A raposa, ou os estados astutos, também estão no homem. A pomba da paz também está dentro dele. Na verdade, todos os animais ou estados animados de consciência estão dentro do homem. Se você parar e pensar, vai perceber que todos os humores e emoções estão dentro de você. As emoções negativas do homem, como a raiva reprimida, o ressentimento e a hostilidade, surgem de suas profundezas subliminares, como as ondas do mar, carregando consigo todo tipo de detritos e lançando-os nas praias. O homem deve se lembrar do seu sentimento ou emoção dominante, pois isso o controla, e deve se perguntar se está ressentido ou odioso. Se assim for, ele está cavalgando para uma grande queda, que pode resultar em uma sensação mundana, em alguma doença repugnante, acidente ou algum outro estado discordante. Se a emoção dominante do homem é o ressentimento, ele estabeleceu um tirano em sua mente e vai descobrir que, sob o domínio de tal emoção, tudo o que fizer será errado. As emoções negativas minam o entusiasmo, a vitalidade, a esperança, a ambição e as aspirações do homem. Quando ele quer ter sucesso na vida, ele falha. Na verdade, ele se vê indo para trás. O cavalo
Emoções negativas de hostilidade e ressentimento o carregam para onde ele quer ir, e ele perde o controle, e é jogado. Assim como um cavalo selvagem o lança de costas no chão. Lembre-se da grande verdade. Na quietude e na confiança estará a sua força. Isaías 30:15. Se você estiver perturbado, não poderá tomar decisões certas, pois a sua emoção dominante prevalece. Quando estiver perturbado, perdoe-se por abrigar pensamentos negativos de qualquer tipo e siga estas instruções. Eu me perdoo por abrigar pensamentos negativos e decido não me envolver mais com eles. Quando libero todos aqueles de quem me ressinto, desejando-lhes todas as bênçãos da vida, também libero todos aqueles de quem me ressinto, desejando-lhes todas as bênçãos da vida. Eu sei que quando o amor de Deus enche minha alma e seu rio de paz flui, não posso me ressentir ou odiar o homem mais vil que anda na terra. Eu perco todos eles e os deixo ir. Eu sei quando perdoei a todos, pois posso encontrá-los em minha mente, e não há mais nenhum aguilhão lá. Estou em paz. Quando sua mente estiver em paz, você pode pedir orientação e direção divinas, e a voz mansa e delicada falará com você. É uma vibração. Você vai sentir isso. É o conhecimento silencioso interior da alma. Longfellow revelou a natureza vital da intuição, ou ser ensinado de dentro, quando escreveu o seguinte: vamos então trabalhar por uma quietude interior e uma cura interior. Aquele silêncio perfeito, onde os lábios e o coração estão quietos. E não mais entretemos nossos próprios pensamentos imperfeitos e opiniões vãs, mas somente Deus fala em nós. E esperamos em singeleza de coração que possamos conhecer sua vontade e no silêncio dos nossos espíritos, para que possamos fazer a sua vontade e somente isso. Em outras palavras, Deus fala na linguagem universal do amor, paz, inspiração e iluminação. Paulo disse: porque Deus não é o autor da confusão, mas da paz. 1 Coríntios 14:33. O cavaleiro treinado. O cavalo conhece o cavaleiro disciplinado, que domina seu cavalo, que pode conduzi-lo aonde quiser. E se por acaso for derrubado do cavalo, monta de novo, acaricia o animal gentilmente e sai cavalgando. Ele não passa um momento lamentando ou criticando a si mesmo, mesmo por autoacusação, como: por que eu caí? Devo estar perdendo o controle, etc. Não, ele não faz isso. O cavaleiro treinado é sábio demais para isso. Além disso, ele sabe que o cavalo captaria a sua emoção negativa e ele não seria mais o dono do cavalo, seu verdadeiro mestre. Psicologicamente falando, sua convicção dominante sobre si mesmo é o verdadeiro mestre de seus pensamentos, imagens, emoções, ações e reações. O seu pensamento dominante, ou você pode chamá-lo de seu pensamento mestre, controla todos os pensamentos, ideias menores em sua mente. Pergunte a si mesmo: quem é meu chefe? Não deixe que o medo seja seu pensamento dominante. Se já é assim, você incutiu em sua mente um chefe destrutivo sobre sua casa. O verdadeiro Senhor deve ser um Deus de amor, entronizado em sua mente, chamado Senhor Deus, ou a lei da bondade, verdade e beleza. Que maravilhas aconteceriam em sua vida se todas as manhãs, antes de ir trabalhar, você ficasse quieto, relaxado e voltado para dentro, afirmando com conhecimento e sentimento: Deus, o princípio da vida em mim, o Espírito vivo, a realidade de mim, é meu guia e meu conselheiro hoje e todos os dias. Esse Espírito vivo em mim é meu guia, meu chefe, meu ajustador, meu tesoureiro, a fonte do meu suprimento. E eu sou inspirado, iluminado do alto, hoje e todos os dias. A partir de agora, Deus pensa, fala, age e reage através de mim,
E minhas palavras são palavras de sabedoria, verdade e beleza. À medida que você afirma calma, amorosamente e significativamente essas verdades, gradualmente elas se tornarão subjetivadas e seu subconsciente o obrigará a experimentar essas verdades maravilhosas, pois a natureza do seu subconsciente é compulsiva. Milhões se esqueceram do Senhor Deus, Jeová, que significa o estado de consciência, que abençoaria, curaria e inspiraria a outros. Assim o Senhor salvou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos, na praia. Êxodo 14:30. Israel significa um príncipe governando com Deus. Isso é, qualquer um que acredita na soberania do espírito interior e que é leal ao poder único, embora não reconheça nenhum outro poder além do único, é chamado de Israel. Israel é salvo dos egípcios, o que significa que o homem que conhece a lei e ora cientificamente, contemplando as verdades de Deus, do ponto de vista mais elevado, neutraliza e destrói todos os pensamentos negativos, que na linguagem bíblica são descritos como egípcios aparecendo mortos na costa. Quando você dá sua atenção ao poder todo-poderoso dentro de você e contempla a solução divina para seu problema ou dificuldade, tornando essa atenção a chave para a vida, todos os estados limitados desaparecem e morrem dentro de nós. Morremos para o velho e vivemos para o novo. Então cantaram Moisés e seus filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo 15:1. Isso significa a canção de triunfo em sua alma, a sua convicção de alegria e paz, sabendo que essa atitude mental divide os mares, ou estados turbulentos, e que o cavalo e o cavaleiro, as emoções negativas, foram lançadas ao mar. Em outras palavras, a emoção destrutiva se transforma no mar do seu subconsciente. Você pode superar qualquer dificuldade, seja ela qual for, se ficar quieto e se perguntar calmamente como está em Deus e no céu. A resposta vai invadir as áreas áridas da sua mente, como o orvalho do céu, e o conhecimento interior silencioso vem a você. Tudo é felicidade, harmonia, paz, alegria, abundância, inteligência infinita, sabedoria sem limites, amor sem limites, indescritível beleza. Todas essas são qualidades de Deus, submersas em suas profundezas subconscientes. Seja qual for a sua oração, perceba que Deus lhe deu o desejo. Sinta a realidade disso agora, sabendo que já o possui em sua mente. Ao fazer isso, o Espírito de Deus se moverá em seu favor. Essa é a ação de Deus. Mantenha esse clima, e você vai experimentar o cântico de Moisés, que é a alegria da oração respondida. Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Salmo 121.